Você vai me ajudar a pregar, né? Fala para ele: meu irmão, um dia ruim não define a sua vida como ruim. Amém. Você pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. É uma grande responsabilidade, né? Substituir. Não é substituir, né? Não tem como substituir esse homem de Deus. O pastor Paulo Guilherme é nossa referência, né? É o pastor que a gente tem como exemplo de ministério, de pregador, de homem de Deus. É muita responsabilidade. O pastor Paulo Rogério estava me perguntando se eu fico nervoso. Claro que eu fico nervoso. Todo mundo fica nervoso quando sobe no altar pela responsabilidade. A gente vai aprendendo a esconder esse nervosismo, pastor Paulo Rogério. A gente vai aprendendo. Mas por conta da importância e da responsabilidade de estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus, ao qual a gente vai prestar conta com o Senhor. Não com pessoas, mas com o Senhor. Imagina a responsabilidade, né? 26, 31, 34. Aleluia. Olha o que vai dizer aqui, ó. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Até aí, Jorginho, até aí. Meus irmãos, nós estamos aqui diante da última ceia de Cristo com os discípulos. O momento que antecede o dia da sua morte. Que antecede o momento da sua morte. E Jesus sentado àquela mesa com todos os discípulos, com Judas o traidor, com Pedro que iria negá-lo, Jesus começa a falar acerca do que vai acontecer. E quando Jesus começa a falar acerca do que vai acontecer, ele prediz a sua morte aos discípulos, dizendo: olha, eu vou morrer e todos vocês me abandonarão. Todos vocês serão dispersos. Pedro, que é um dos caras que mais se parece conosco em relação aos discípulos, que tem ali um temperamento inconstante, ora ele está muito fervoroso, ora ele está pouco fervoroso, ora ele é muito empolgado, ora ele é muito desaforado, ora ele fala demais, ele parece conosco. Pedro parece muito com a gente. Temperamento forte, impulsivo, às vezes com medo, às vezes com coragem acima do normal. Pedro, ele fala para Jesus, fala assim: Jesus, jamais eu vou fazer isso com o Senhor. Eu jamais vou te abandonar. Pedro empolgado, irmão. Jesus dizendo aquelas coisas e Pedro, como sempre empolgado, ele vira para Jesus como se dissesse para o próprio Deus: você está errado, Jesus. Não fale uma besteira dessa. Não fale uma coisa dessa, que o Senhor vai morrer. Nós não permitiremos. Eu mesmo morro no seu lugar. E Jesus poderia botar a mão no ombro de Pedro e dizer assim: ô Pedro, tu é tão gente boa, tu não quer que eu morra. Mas Jesus não foi político. Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, hoje mesmo tu vai me negar. Hoje mesmo, Pedro. Antes que o galo cante, você já vai ter me negado. Por que eu trouxe esse capítulo, esse versículo, essa parte da história? Porque essa noite em específico, meus queridos, é uma noite de terror para os discípulos e complicadíssima para Jesus. Jesus está tão angustiado nessa noite que quando ele sobe para orar, a Bíblia vai dizer que ele soa sangue, O sangue escorre. Jesus pede para passar dele aquele cálice. Logo em seguida ele fala para o pai dele fazer a vontade. Só que os discípulos observam que acontece exatamente como Jesus falou. E quando Jesus é capturado, acontece exatamente o que aconteceu. Eles fogem, todos fogem. Uma noite terrível.
Uma noite onde o medo consumiu os discípulos. Uma noite onde o medo paralisou a obra daqueles homens de Deus. Onde talvez por um instante eles pensaram, tudo está acabado. Por quê? Porque os discípulos imaginavam que Jesus viria para tirar o trono de Roma. E Jesus estava falando de um reino que viria diferente. Um reino celeste, um reino incorruptível, um reino que não está na ótica humana, mas na ótica de Deus celestial. Os discípulos talvez pensaram, agora acabou. Agora não tem mais o que fazer, porque ele era o Salvador, mas agora o Salvador foi capturado. E o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer também, vão nos perseguir. Uma noite pavorosa. Para a gente é maravilhoso, talvez lembrar, porque o sacrifício de Jesus nos deu salvação eterna, glória a Deus. Através da morte de Cristo, nós podemos ter a possibilidade de ter vida eterna por conta desse sacrifício. Para a gente é lindo, é romântico dizer, Jesus morreu na cruz. Mas imagina você lá naquela situação, seguidor de Jesus. Olha Luiz ali, ó, estava com Jesus também. Pode amarrar para bater e matar. É? Olha Raimundinho, pega Raimundinho e amarra, ele estava com Jesus, bora matar. O medo dos discípulos era gritante. A fé foi embora nesse momento. A coragem de Pedro se esvairiu. Foi embora. Por conta de quê? Por conta de um dia ruim. Meus irmãos, nós somos iguais. Nós temos, muitas das vezes, a mania de cometer o erro de considerar um dia ruim como toda a nossa vida como ruim. Nós temos a mania de considerar circunstâncias ruins que estamos vivendo em um tempo como se nossa vida fosse só aquilo. Hoje eu estou pobre. Você tem que falar isso. Hoje eu estou pobre. Tem gente que tem a mania de dizer, eu já tenho que me conformar. Vou morrer pobre. Você está. Eu já tenho que me conformar, porque um relacionamento não deu certo. Eu tenho que me conformar, eu nasci para sofrer. Eu tenho dedo podre para homem. Todo mundo que eu me relaciono me bate. Todo mundo que eu me relaciono não me respeita. Talvez eu não nasci para ficar empregado, porque eu não consigo me adequar em nenhum emprego. Talvez o problema seja eu, vou viver de Bolsa Família mesmo. Ou então você começa a dizer, eu abri a primeira empresa e não deu certo a primeira empresa. Eu não nasci para ser empresário. Por quê? Porque já deu errado. Meu irmão, Provérbios vai dizer algo interessante. Como você pensa que é, assim você é. Então, um dia ruim, um mês ruim, um ano ruim, é só um dia ruim. Um ano ruim. Não quer dizer que toda a sua vida vai ser ruim. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aqui. Não é porque uma coisa não deu certo, não é porque um relacionamento não deu certo, uma empresa não deu certo, que toda a tua vida está decretada para dar errado. Não! Você não pode viver dessa maneira. Muita gente pega o erro e coloca para si dizendo assim, agora acabou, a minha vida acabou. E Pedro talvez desistiu do seu ministério por conta que ele negou Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus. No verso 69. Bota aí, Jorginho, para a gente ler junto. Começa. Capítulo 26, 69. Começa Pedro a dizer. Pedro estava sentado no pátio, olha só. E uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu. O que Pedro diz? 70. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo, não, sei do que você está falando, não. Aí eu acredito que o alerta já ligou na mente de Pedro. Eita, Jesus falou que eu ia negar. Vou me policiar. Continua. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. Primeiro foi o Galileu, depois o Nazareno. O que Pedro diz? Ele jurando, negou outra vez, não conheço esse homem. Ele deve ter pensado segunda vez. Rapaz, não é que ele estava certo mesmo? Eu não valho de nada. Continua.
Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. A terceira negação de Pedro é pior. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar, olha só. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, ó. Aí Pedro ficou, meu Deus, ele estava certo. Eu realmente neguei ao meu mestre. Eu realmente abandonei o meu mestre. E aí, quando acontece isso, querido, a reação de Pedro talvez é a reação de muitos de nós quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós erramos em algumas circunstâncias. A de desistência. Aí Pedro chega no 75 e fala assim, 75, saindo dali, chorou amargamente. O choro do remorso. O choro de quem percebeu que verdadeiramente o mestre tinha razão. O choro da culpa. O choro que jogou Pedro no chão. O choro que revelava que ele tinha pecado. O choro que revelava que ele tinha abandonado a pessoa a qual ele mais amava naquele momento. O choro que revelava que Pedro não foi fiel como ele garantiu que seria. O choro que revelava que ele não cumpriu com a palavra. Um choro amargo, querido. Quem já chorou amargamente sobre alguma coisa que fez? Cometeu algo e falou, meu Deus, eu me arrependi de ter brigado com a minha mãe daquela maneira. Eu me arrependi de ter falado aquela palavra para o meu irmão daquela maneira. Eu me arrependi de ter saído daquele emprego, agora eu estou numa situação complicada. Eu me arrependi de ter feito algo à minha esposa e ter acabado com o meu primeiro casamento. Eu não sirvo para isso. E Pedro sai dali, triste, amargurado, pensando em desistir. E quando a gente olha João, capítulo 21, verso 1, a gente percebe que, de fato, por conta de uma noite terrível e por conta de um erro, Pedro abandonou o ministério que Cristo havia confiado na vida dele. João, capítulo 21. Olha só o que eles foram fazer. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, olha como foi. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael e Caná na Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E o que eles foram fazer? Vou pescar, disse-lhe Simão. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pedro, quando ele é resgatado por Jesus, Lucas vai citar isso, Jesus faz uma pesca maravilhosa para Pedro. De uma noite terrível também, ele não pesca nada. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aqui para ver. Ele não pesca nada numa noite terrível. Quando ele é chamado por Jesus, Jesus fala para ele o seguinte, joga a rede para o outro lado, que você vai pegar mais peixe. É tanto peixe que ele precisa chamar os amigos para ajudar. Ele larga os barcos e vai seguir Jesus, porque Jesus diz uma coisa interessante para Pedro, olha, você não será mais pescador de peixes. A partir de agora, eu vou te tornar pescador de homens. A unção foi derramada. O ministério foi entregue na mão de Pedro, só que Pedro negou. Esse Pedro já tinha andado sobre as águas, já tinha visto gente ser ressuscitado, já havia surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar. Esse Pedro que negou, abandonou tudo isso e falou o quê? Eu vou ser pescador de novo. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu domino. Eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Esse negócio aqui deu errado, Amoreco. Jesus morreu, ressuscitou, já até subiu. Ele não vai voltar para a gente. Vamos voltar para fazer o que a gente sabia. Aí o que acontece quando ele vai fazer a pesca? O que aconteceu, gente? Nada. Até o que ele sabia fazer, ele não está mais conseguindo fazer, Paulo. Meu irmão, aí você me diz, pastor, minha vida está igual a de Pedro. Eu errei, eu vacilei, fiz algumas coisas erradas contra Jesus, tentei voltar a fazer o que eu sabia, que eu dominava, e nem o que eu sabia fazer eu estou conseguindo fazer mais. Tá uma confusão.
Sabe aqueles dias, aquela semana que tudo dá errado? O gás acaba, a Equatorial bate na porta, falta o leite da criança, alguém adoece, aí depois a mãe adoece, aí depois tu adoece. Meu irmão, tudo está dando errado na vida de Pedro e dos discípulos. Eu sabia pescar, Jesus foi morto, Jesus foi capturado, a gente está disperso, e agora até o que eu sabia, eu não sei mais. Todo mundo tem uma temporada ruim, e Pedro desiste. Aqui não tem gente que desistiu não, né? Diga, eu não vou desistir por um dia. Amém. Aí o que acontece depois é que é mais interessante, meu querido. Eles saem para pescar. Não conseguem achar nada. Nem o alimento eles estão conseguindo. Semana terrível. Quando alguém grita lá da margem, Paulo. Eita glória. Guarda a tua glória aí para dar uma glória bem forte. Alguém grita lá da margem dizendo assim: o que vocês têm para comer? Aí eles gritam daqui dizendo: meu Senhor, nós não temos nada. Você lembra o que aconteceu lá em Lucas? Quando Pedro foi chamado? Acontece de novo aqui em Mateus, em João. Jesus grita assim, ó: joga a rede para o lado direito. Joga a rede para o lado direito. Eles conseguem fazer outra pesca maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Para todo necessitado tem uma palavra de vitória sendo liberada nessa noite. Talvez as coisas não tenham andado como você quer. Talvez aquilo que você sabia fazer não está conseguindo fazer agora. O tempo é ruim, o ano é ruim, o mês é ruim. Mas a palavra de Deus está sendo liberada nessa noite para te dizer: não é para parar, não. Tem palavra e provisão de Deus chegando na tua vida ainda hoje. Aleluia! Jesus grita, meu irmão, o que acontece é incrível. Eu fico logo assim empolgado, é por isso que eu grito. Eu grito mesmo assim pregando, todo mundo já sabe. Eu fico empolgado porque eu leio a Bíblia diferente. Aleluia! Parece que eu tô lá dentro. Aí, meu irmão, João também, ele tem uma coisa assim que ele gosta meio de que se aparecer. João, sempre que ele fala dele, ele coloca ele assim numa coisa muito bacana. Você já reparou isso? Quem lê a Bíblia assim? Ele bota assim: quando Jesus ressuscitou, João correu mais que Pedro. João, o discípulo amado. Aí ele fala, João, aquele que era amado, ele falou assim, quando ele ouviu a voz. Olha só. Quando ele ouviu a voz, ele disse: Pedro, é o mestre que está gritando lá. Meu irmão, quando a gente está num momento de dificuldade, que a gente ouve a voz de Deus, a gente já fica alegre, porque a gente sabe o quê? A provisão está chegando. O socorro está chegando. Eita, Jesus, é o Senhor que está falando, então eu sei, eu tenho certeza. Se o Senhor está falando, Senhor, eu sei, eu creio, eu tomo posse. Quem está tomando posse dessa palavra em nome de Jesus? Aleluia! Pedro se desespera. Ele está nu, dentro da água. Está nu. Ele sobe e se veste. E ele nem espera o barco chegar. João faz questão de dizer, o barco não estava muito longe, mas Pedro mergulhou dentro da água. Meu irmão, a gente tem que ser que nem Pedro. Viu a possibilidade de encontrar o mestre? Mergulha de cabeça e vai em direção à tua provisão. Tem gente que é uma dificuldade em direção à provisão, gente, e não chega. Estou que nem o pastor Fábio agora. Que não chega. Não chega. Aí o pastor fala assim, meu irmão, venha para a campanha orar. Ah, hoje eu não sei não. Aí vem se aconselhar com o pastor fala assim, meu irmão, tira um tempo de oração, vai ler a palavra de Deus, que Deus vai começar a falar contigo. Aí a pessoa, pastor, não sei, será que não era melhor você ir lá em casa fazer 7 sextas-feiras? É ou não é, irmão? Aí alguém que você conhece fala assim, eu estou passando pela mais dificuldade. Aí você fala assim, cara, eu fui tão abençoado naquela campanha dia de quarta-feira lá no Evangelho Quadrangular. Vamos lá comigo, minha amiga. Aí a pessoa começa a falar, mas eu estou com tanta dor, ora lá por mim hoje. Coloca meu nome lá no altar.
Nem para mergulhar na presença de Deus a pessoa quer ir, gente. Tem milagre, só consegue usufruir do milagre quem desce do barco. É? 12 discípulos dentro do barco. 12 discípulos dentro do barco. O barco naufragando. Jesus vem andando por sobre as águas. Tempestade para tudo quanto é lado. Quem que andou por cima da água, gente? Diga o nome do cidadão. Pedro, esse Pedro aqui. E por que ele andou sobre a água? Porque ele teve coragem de sair do barco. E tem gente que não está vivendo o sobrenatural de Deus, sabe por quê? Porque quer ficar no conforto do barco. Está passando tempestade, está passando vento, está passando dificuldade, está ouvindo a voz do mestre lá de longe e não mergulha de jeito nenhum, meu irmão. Acorda! Vai em direção à palavra de Deus, caminha, faz alguma coisa, se movimenta, mas vai atrás do teu milagre. Vai aceitar tua família se acabar de braços cruzados? Vai aceitar tua empresa acabar de braços cruzados? Vai! Te movimenta! Nós cremos em milagre, mas a gente não pode mentir para você não. Quem recebe milagre, quem recebe provisão, é quem corre para perto do mestre. Aí, meu irmão, acontece. Pedro se joga, chega lá perto do mestre. Sabe o que é engraçado? Jesus pergunta o que eles têm para comer. O que vocês têm para comer? Mas quando eles chegam lá, o que a Bíblia vai dizer que tem lá? Tem peixe e pão já sendo assado. Tem peixe e pão já pronto, meu irmão. Deus está querendo te incentivar a ser produtivo para você não ficar parado. Mas se você necessitar dele, tenha certeza, não vai faltar provisão na tua mesa. Não falta. Eu passei 2 anos na Vila Sarney, Maracanã. Nós temos uma política na nossa igreja que a gente tem a liberdade de administrar, quando a igreja é pequena, não em relação a essa, o dinheiro da igreja. E cada igreja tem sua realidade. Não era uma igreja grande, a gente estava conseguindo avançar. Não tinha tantos recursos para me sustentar. A igreja não conseguiria me sustentar, então eu trabalho. Acredita que em 2 anos, querido, 2 anos, nunca faltou gasolina para ir para a Vila Sarney? Quase 20 km, todo dia. Quase todo dia eu estava lá. De repente chegava alguém e falava assim: pastor, senti de Deus mandar uma gasolina para o senhor. Eu falei: amém. Teve uma sexta-feira que eu cheguei aqui e falei assim: gente, não brinquem com o gás de vocês. Não falem perto dele. Por quê? Por quê, pastor? A gente tem uma mania de falar que o gás está durando muito perto dele e ele acaba em seguida. Pensei que era só lá em casa que era desse jeito. Aí eu peguei e falei para minha esposa, eu falei assim: amor, esse gás aí tá no milagre, porque já passou de 2 meses, demorou muito o gás. Amor, o gás acabou. Eu falei: ah, não. Ainda bem que foi no café da tarde. Foi no café da tarde ou foi no da manhã? Da tarde. Aí falei essa história aqui. Preguei, foi uma bênção, teve alma para Jesus. Saí lá fora, a irmã falou assim: eu tenho uma oferta para o Senhor. Eu falei: amém, irmã. Para mim ou para a igreja? Se for para a igreja, você tem que entregar lá para o diácono. Não, é para o Senhor. A irmã pegou e botou 200 conto na minha mão assim, ó. Pro seu gás. Eu falei: mas o gás está caro assim agora? Mas sabe o que acontece, querido? É porque Deus sempre está te sustentando. E quando a gente olha para o milagre lá da multiplicação dos pães, a gente entende que Deus não dá somente aquilo para a gente ficar ali privado. Deus dá até sobrar. Aí Jesus começa a conversar com Pedro. João, bota aí, Jorginho, João 21, 15 e 14. Começa uma conversa ali de pai para filho. Porque Pedro estava pensando em desistir. Pedro volta a ser pescador, sim ou não? Quem está acompanhando? Ele foi chamado para ser pescador de homens em Lucas, recebe a unção, recebe lá Deus dando ministério. Deus já tinha falado para ele: Pedro, sobre essa pedra que você é, eu vou ali levantar a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não está falando diretamente de Pedro, porque Pedro, quando a gente vai ver no grego, é pedregulho, pedaços de pedra. Jesus está falando que a rocha inabalável é ele, só que ele vai usar partes de Pedro. Tanto é que ele é o líder da igreja, entendeu? Amém? Vamos lá. Então vamos voltar para cá, para a gente não falar também coisa e você pensar que está errado. Vamos lá. Voltando. Aí o que acontece? Pedro já tinha perdido. Não, eu não sirvo para isso. Não sirvo para ser líder.
eu quero entregar meu ministério hoje, porque eu não sirvo para ser líder. Eu quero entregar minha empresa hoje, porque eu não sirvo para ser líder. Amor, senta aqui. Olha, eu não sirvo para ser casado. Eu acho que a gente tem que se separar. Aí você vira para os seus filhos. Olha, eu não sirvo para ser pai. Eu estou indo ali embora e vocês ficam com a mãe de vocês. Tem gente que é assim, gente. O maior número de divórcios aconteceu na pandemia. Todo dia um famoso se separava. Sabe o que aconteceu? O famoso estava acostumado a viajar direto. Ibiza, Fernando de Noronha. Aí é só alegria. Quando pararam dentro de casa, falaram assim, não dá. Minha irmã, nem todo dia tu acorda maquiada. Tem conta para pagar junto? É, tem. Ela reclamando da toalha. Vida 2. Aí o pessoal começou, não dá. Nós percebemos que agora nós temos que passar para outra etapa. Gente que não quer pelejar, não consegue lidar com os erros, não consegue lidar com o dia ruim. Aí Jesus pega Pedro, que negou 3 vezes, senta lá no verso 15, começa a conversar com ele. Depois de comerem, Jesus chega para Simão Pedro e pergunta, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Primeira vez. Jesus diz, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Segunda vez. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou, querido? Enquanto você tiver tempo nessa terra, tem misericórdia de Deus se renovando a cada manhã para a tua vida. A graça faz isso conosco. A graça de Deus, ela tem esse poder de olhar para o pecador que reconhece o erro. Pedro está dizendo aqui já triste. Como que ele que diz assim, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Outro dia eu preguei essa mensagem, chorei nesse momento, já estou chorando de novo, porque nós somos Pedro, gente. Nós erramos todo dia. Nós temos dia mal todo dia. Todo mês tem algum dia que não foi legal. Nós somos Pedro e Jesus está dizendo assim, eu entendo o teu erro. Eu vi que você errou. Eu vi que você falhou, Pedro. Eu vi que o dia estava mal naquele dia. Eu vi que não estava legal. Mas eu estou aqui para restaurar aquilo que eu confiei a ti, meu filho. Eu estou aqui para te devolver o ministério que você está abandonando. Você não vai ser mais pescador, Pedro. Sabe por quê? Porque eu já te tirei de lá. Agora você vai ser pescador de homens, Pedro. Pare de voltar para o lugar de onde eu já te tirei. O Senhor está dizendo a pessoas aqui nessa noite, não volta para onde eu já te retirei. Tem uma nova história, uma nova vida. E se você caiu, a misericórdia do Senhor se renova nessa noite para você. Aí, meu irmão, a gente chega lá em Atos. Pedro ouve-se de Jesus. Jesus levanta o ministério do homem de novo. Pedro está disposto a morrer por Jesus, porque aqui tem a questão da tradução, do amor que Jesus está falando. E aí o que acontece? Lá em Atos, capítulo 2, Pedro começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que só em um dia, 3.000 pessoas foram batizadas por Pedro. Deus tem propósitos para você. Deus tem coisas para realizar através da tua vida. O erro, querido, um erro para a gente que é humano é muito normal. Nós erramos, nós somos falhos. Mas quando a gente reconhece esse erro, nós damos a possibilidade de Deus nos restaurar. E Deus está restaurando vidas aqui nessa noite. Talvez você está tendo um tempo ruim, um ano ruim, um mês ruim. Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda não acabou a tua história. Ainda não acabou a tua vida. Ainda não acabou o teu casamento. Ainda não acabou a tua empresa. Meu querido, levanta a tua cabeça. Esse dia ruim, essa fase ruim, ela passa também.
e confie que o Senhor está contigo. Não é vencedor aquele que nunca caiu. Não é vencedor aquele que não tem dia mal, porque hoje é isso. Se eu não prosperei, porque a pessoa pensa que prosperidade é só dinheiro, alguma coisa de errado ele está fazendo. Se o carro não é do ano, alguma coisa tem. Se tem algum problema, gente, todo mundo tem problema. Às vezes o cara se bota uma coisa, diz que é profeta, aquela coisa toda. Eu vou dizer assim, aqui nessa fila aqui tem gente que tá com algum problema. Tu acha que eu vou errar? Todo mundo tem problema, até o pastor que está falando, gente. Aí é loucura. Aí é fácil demais. Dia mal vem. Mas glória a Deus que tem Jesus Cristo na nossa vida para cada dia mal. Para cada momento de tristeza, para cada momento de dor, para cada lamento, para cada confusão, para cada problema, Jesus Cristo é o suficiente. À margem do rio tem peixe, tem pão para te alimentar. À margem do rio tem a voz de Deus gritando e dizendo: vem aqui, joga a rede para o outro lado, que eu vou encher a rede de vocês de novo. À margem do rio tem um Deus esperando para te abraçar e dizer: olha, Pedro, eu te amo, vai lá, continua fazendo a obra, porque agora eu estou restaurando a tua vida. Aquele dia lá foi só um dia mau, aquela temporada foi só uma temporada mau, mas agora eu quero que você viva de fato para mim todo o evangelho que eu preguei para você, Pedro. Agora você vai ser esse canal de Deus na terra. Deus está te levantando aqui exatamente para isso, querido, porque através da tua vida, glória a Deus, através da tua vida, as pessoas vão olhar e vão dizer: a mão de Deus é na vida daquele homem. A mão de Deus é na vida daquela mulher. E eu creio que em nome de Jesus você vai confundir o inimigo. Porque ele disse para você assim: acabou a história dele, acabou a história dela. Você levantou numa quarta-feira e disse: hoje eu vou para o culto. Deus te deu uma palavra lá da beira do rio gritando. E você veio para cá pescar alguma coisa para levar para se alimentar. E Jesus disse assim: pode vir, tem peixe e pão prontinho para vocês comerem. Aí o inimigo vai olhar para Amoreco e vai dizer assim: ei, Amoreco não caiu, não parou, não desistiu. Aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: não, porque eu estou com ele. Esse é meu servo e ninguém toca. Esse é meu filho e eu vou levantar ele e conduzir até a consumação do século. É promessa de Deus para a nossa vida. Você nunca estará só. Então fique de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar você aqui na frente para a gente orar com bastante fé em nome de Jesus.